Boa noite, meus irmãos. A paz do Senhor Jesus. Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Vamos começar nosso estudo. O pessoal vai chegando, mas nós temos compromisso com o horário, não é isso? Ora por nós, Vitor, por gentileza. Meu Deus e Pai, obrigado, Senhor, por mais uma quarta-feira, mais um momento que podemos estudar a Tua Palavra. O Espírito Santo nos conduz, fique à vontade sobre essa noite, sobre essa igreja. Meu Pai, que o Senhor, Pai, use Mateus para transmitir o que o Senhor quer falar conosco. Meu Pai, em nome de Jesus, abre nossa mente, abre nossos corações, para que nós possamos ser receptivos à Tua Palavra. Nos ajude-nos. Perdoe os pecados em nome de Jesus. Amém. Apocalipse capítulo 9, versículo 13. Apocalipse capítulo 9, versículo 13. Na quarta-feira passada nós falamos sobre a quinta trombeta, né? E eu falei na quarta passada que a gente ia ver a quinta e a sexta, mas não deu, né? Então nós dividimos para ficar mais calmo o estudo, para não precisar correr, né? Então se vimos a quinta trombeta na semana passada, então hoje a gente fica aí na sexta. Se der tempo a gente tenta entrar um pouquinho no capítulo 10 aí, que é o segundo interlúdio do livro. Na verdade, vocês lembram de quando chegamos no capítulo 7, nós vimos o primeiro intervalo do livro, lembra disso? Alguém lembra? Nós falamos sobre o sexto selo, e depois os 144 mil selados, e depois o sétimo selo, junto com o anjo que trazia as trombetas, as 7 trombetas, não foi isso? Agora nós estamos prestes a chegar no segundo intervalo, porque você vai ver que Apocalipse 9, do 13 ao 21, é a sexta trombeta, só que a sétima trombeta só vai aparecer no capítulo 11, a partir do versículo 15. Então nós temos mais um intervalo entre a sexta trombeta e a sétima trombeta. A primeira vez que o intervalo aparece é para mostrar como está o povo de Deus próximo à vinda de Cristo. O segundo intervalo é para mostrar o que o povo de Deus está fazendo próximo a vinda de Cristo, correto? Oi? Vai apagar? Tá ruim aí, minha irmã? Tá pegando você? Mas é só essa. Essa aqui? Deixa. Apaga. Ficou muito escuro aí? Tá bom, né? Então tá, voltando. Não, pode deixar, não. Depois eu vejo aqui. Não, aqui dá para ver, Tá tranquilo. Voltamos então para a sexta trombeta. Daqui a pouco o segundo intervalo. Se o primeiro intervalo é para mostrar como está o povo de Deus, o segundo intervalo é para mostrar o que o povo de Deus está fazendo próximo à vinda de Cristo. Porque a vinda de Cristo agora será mostrada para nós na sétima trombeta, a vinda e o juízo, ok? Antes disso, a sexta trombeta. Vocês lembram da sequência das trombetas? Águas destruídas, vegetação destruída em parte, água salgada destruída em parte, segunda trombeta, água doce destruída em parte, terceira trombeta, sol, a lua e as estrelas perdendo o seu curso natural, a quarta trombeta. A quinta trombeta foi a de semana passada, os demônios atormentando os homens. E nós vimos aqui como foi pesado e difícil aquilo que aguarda os homens, que já tem acontecido, mas que cada vez será mais grave, né? E lá na quinta trombeta da semana passada, nós vimos o primeiro ai. Vocês lembram que eu disse que as 4 primeiras trombetas eram mais leves e as 3 últimas eram mais pesadas? Por quê? Porque as 4 primeiras trombetas tocavam a terra. As 3 últimas trombetas tocam diretamente os homens. E eu disse semana passada algo que nos alivia. Apesar de eu ser um pós-tribulacionista, ou seja, apesar de eu acreditar que a igreja passará pela grande tribulação, apesar de eu acreditar que o arrebatamento da igreja é junto com a vinda de Cristo em glória, eu disse que
Os juízos de Deus da tribulação não são para os crentes. E mostrei para vocês lá no capítulo 9, versículo 4, né? Que os demônios que atormentariam os homens fariam isso com aqueles que não têm o selo de Deus. Então, pessoas na terra terão o selo de Deus. Essas não serão atormentadas com o juízo. E aí eu expliquei o que é grande tribulação para crente, já que eu acredito que a igreja estará na terra. O que é grande tribulação para crente? Perseguição. Perseguição. O que é grande tribulação para ímpio? Juízo de Deus. Perceberam a diferença? Então a igreja, mesmo na terra, não passa pelo juízo de Deus. Mas a igreja está na terra sendo perseguida pelo anticristo. É assim que eu compreendo e expliquei porquê, né, nas aulas passadas aí. Então, já que eu expliquei, vamos para a sexta trombeta. Olha o texto. O sexto anjo tocou a trombeta, e ouvi uma voz procedente dos 4 ângulos do altar de ouro, que se encontra na presença de Deus. Eu disse para vocês já, e repito, que o livro de Apocalipse é completamente baseado no Antigo Testamento, né? Nós temos Isaías dando base, nós temos Zacarias dando base, agora nós temos até Êxodo dando base. Esse altar de ouro que se encontra na presença de Deus simboliza aquele altar do incenso que também tinha 4 pontas lá no tabernáculo de Moisés. Eu estava até conversando com a irmã Isabel ali agora, e nós falamos que o tabernáculo de Moisés, em outras palavras, nós falamos que o tabernáculo de Moisés feito na terra era uma representação daquilo que Moisés tinha visto no céu. Vocês lembram disso? Quando Deus manda Moisés construir o tabernáculo e enche Bezalel e Aholiabe do Espírito Santo para a construção, a Bíblia mostra para nós a ordem de Deus. Você está vendo aqui no céu, então faz igual na terra. E Moisés repetiu o tabernáculo, ou uma sombra do tabernáculo que ele viu no céu. E agora diante de Deus tem um altar de ouro, que simboliza ou que representa o altar do incenso. E se você está aqui estudando toda quarta-feira o Apocalipse, você já viu o altar do incenso, você já viu a expressão incenso, e tudo isso são representações daquilo que está diante de Deus. Em outro capítulo, as orações dos santos que sobem diante da presença de Deus. Agora o texto está dizendo que a voz sai dos 4 ângulos do altar de ouro, que se encontra na presença de Deus. E esta voz, no versículo 14, vai dar uma ordem. Então o que João está vendo aqui é o sexto anjo tocando a trombeta, e quando troca a trombeta, a sexta sai uma voz de lá deste altar de ouro que está na presença de Deus, muito provavelmente a própria voz de Deus, dizendo ao sexto anjo, o mesmo que tem a trombeta. Olha isso, olha o que essa voz que está vindo do trono de Deus diz, do altar de Deus diz: solta os 4 anjos que se encontram atados junto ao grande rio Eufrates. Lá no capítulo 16, lá na 6ª taça da ira de Deus, nós veremos também que os inimigos do povo de Deus para a batalha vêm do Eufrates. O rio Eufrates era um dos rios da Mesopotâmia. Na verdade, Mesopotâmia significa terra entre rios. Rio Eufrates e rio Tigres, que ficava ao norte de Israel. Porque é que o símbolo do norte sempre é um símbolo do inimigo do povo de Deus ou de algo ruim. Porque na região do rio Tigres e do rio Eufrates, chamada de Mesopotâmia, lá na época de Abraão, e posteriormente a sede dos impérios mundiais que lutaram contra Israel. O Império Assírio, no ano 722 a.C., invade o Reino do Norte e destrói o Reino do Norte.
A Babilônia, com base também na Mesopotâmia, vence o Império Assírio no ano 612 a.C. E no ano 606, 597 e 586 a.C., invade o Reino do Sul. Então, aquilo que vem do norte é um símbolo dos inimigos do povo de Deus. A Assíria no reino do norte de Israel, a Babilônia no reino do sul, com as suas invasões e a destruição do templo, por exemplo. Então, sempre que Eufrates está no Apocalipse, é uma mostra de onde está vindo os inimigos do povo de Deus. Agora, nesse texto não é só isso. Lá no Armagedon, na sexta taça, fica mais claro isso, mas nós vamos chegar lá no capítulo 16. Mas aqui onde nós estamos, o que o texto está dizendo é que anjos que se encontram presos lá serão soltos nesse momento. Então já entendemos toda a simbologia do rio Eufrates, do norte. Mas agora o texto não para aí. O texto diz que tem anjos presos lá no Eufrates. Pastor, nós já estudamos a literatura apocalíptica, já vimos tudo isso. A pergunta que fica aqui é: isso é literal ou simbólico? Porque dentro do livro de Apocalipse nós temos várias simbologias. Até expliquei para vocês, por exemplo, das cores, dos números e de tantas outras situações no Apocalipse que são simbólicas. Agora, esses anjos são literais? Os anjos são literais. E saiba que são anjos caídos. O que o texto está mostrando para nós aqui são demônios. E esses demônios estão atados, presos junto ao rio Eufrates. Antes de darmos prosseguimento ao texto, eu acho que eu já falei aqui, mas eu vou repetir. Nós sabemos pouco sobre a queda de Satanás. Mas nós sabemos, como eu já falei, eu acho que eu falei até semana passada, que Satanás está na terra. Apocalipse 12. Satanás não está no inferno. Ele será lançado no lago de fogo e enxofre, dada a vinda de Cristo e o juízo final. E também por causa de Apocalipse 12, nós temos a consciência de que Satanás levou consigo na queda 1/3 dos anjos. E esses anjos estão muito bem orquestrados e controlados pelo seu chefe, Satanás, principados e potestades. Existem demônios atuando pelo mundo inteiro. E eles estão aí, atuando e trabalhando nas potestades do ar. E eu disse que eu creio no mundo espiritual. Não em uma guerra de igualdade. É o inimigo aqui e Deus aqui lutando para ver quem tem mais força. Não é isso. Mas eu creio que Satanás e seus demônios estão aí para nos afligir e tentar nos perseguir. Agora, ao mesmo tempo que eu creio que tem esses anjos soltos aí com Satanás e trabalhando, se é que eu posso dizer assim, a Bíblia também me mostra alguns demônios presos. E eu não sei se isso é literal ou simbólico, porque nós temos possibilidades. Quer ver? Aqui em Apocalipse 9:14, nós temos anjos presos junto ao rio Eufrates. Mas se você for comigo lá para 2 Pedro, capítulo 2, versículo 4, abre aí. Segunda Pedro, capítulo 2, versículo 4. Nós também temos menção de anjos caídos. Ora, se Deus não poupou anjos quando pecaram, antes precipitando-os no inferno, os entregou a abismos de trevas, reservando-os para o juízo, e não poupou o mundo antigo, etc, 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 etc. Agora, vai comigo também em Judas.
Penúltimo livro da Bíblia. Judas, versículo 6. Meia dúzia. Judas, capítulo único, versículo meia dúzia. Olha o que diz o texto. E a anjos os que não guardaram o seu estado original, mas abandonaram o seu próprio domicílio, ele tem guardado sob trevas, em algemas eternas, para o juízo do grande dia. Judas, versículo 6. 2 Pedro, capítulo 2, versículo 4. E Apocalipse, capítulo 9, versículo 14, agora você pode voltar para Apocalipse 9, mostra para nós anjos presos. E aí nós temos algumas possibilidades disso. Alguns anjos estão presos e outros soltos. Esta prisão já seria o inferno? Ou esta prisão é o futuro eterno deles já decretado, selado? Será que essa prisão é uma prisão espiritual, no sentido de eles já estão presos na sua condenação? Ou será que realmente tem anjos soltos, anjos caídos, ok? Demônios soltos, e um grupo de demônios presos? Eu não sei. As duas possibilidades são plausíveis. Lá em 2 Pedro 2,4, por exemplo, quando fala inferno aí, a palavra é tártaro. Essa palavra só aparece em 2 Pedro 2,4, só aparece lá. E tártaro, numa cultura grega, seria o lugar mais obscuro para os deuses gregos pagarem pelos seus erros e seus pecados quando forem lançados lá no lugar de castigo. Essa palavra é trazida para a Bíblia não para falar de deuses gregos, mas para falar que existe um lugar onde eles estão presos, e esse nome é tártaro, que na sua Bíblia é traduzido como inferno, mas só aparece, essa palavra só aparece nesse texto. Então fica ainda mais difícil saber do que o texto está falando. Agora, Judas, versículo meia dúzia, está dizendo que os anjos que não guardaram o seu estado original e abandonaram o seu domicílio, Deus o tem reservado sobre castigo para o dia do juízo. Do que é que o texto está falando? Será que esses anjos são aqueles que entraram em rebelião juntamente com Satanás no céu em sua queda? Será que esses anjos foram anjos que pecaram de uma forma diferente em algum lugar das Escrituras? Alguns dizem Gênesis 6, mas é só uma teoria. Será que é isso? Será que esses aqui estão presos? E esses aqui do versículo 14 do capítulo 9, que estão presos no Eufrates, é literal ou é simbólico? Quem está passando o estudo está dizendo, não sei. Se alguém souber, me fala, me ensina. As duas possibilidades são plausíveis. As duas possibilidades de interpretação. Agora, irmão, se a literal for verdade, você imagina anjos, demônios, presos em um lugar agora, nesse momento, aguardando a ordem para serem soltos. Se for simbólico, ok, eles já estão presos, ou seja, com as suas sentenças decretadas. E com a sentença decretada, ele está esperando a ordem de Deus para agir. Os demônios. Agora, se for literal, irmão, é pior ainda. Se for literal, tem demônio preso em algum lugar aí, que a Bíblia diz que é no Eufrates. Inclusive, outro dia aí fizeram uma escavação próximo ao Eufrates, escutaram um barulho lá. Quem viu essa notícia? Vocês uma fissura, que falaram uma fissura que se estendeu por não sei quantos quilômetros. Exato. Que era esses presos, né? Exatamente. Por que eles falaram isso? Por causa desse versículo aqui. Agora, eu não vou me atrever a associar esses barulhos com demônios. Como é que eu vou provar isso? Eu não provo isso, não. Eu só sei que, de fato, a Bíblia está dizendo isso. Literal ou simbólico,
uma hora esses demônios vão agir, que vai estar no próximo versículo. Diga. Não tem um lugar que fala que Satanás está preso e há de ser solto pouco tempo. Isso, Apocalipse 20, mas eu não vou explicar isso agora para a gente chegar lá, porque senão eu vou dar um pulo. Não. É uma outra situação. Isso é lá em Apocalipse 20. Quando chegar lá eu vou explicar. A pergunta dela foi sobre Satanás preso, né? E é uma pergunta interessante porque parece que tem a ver, mas seria um outro contexto que tem algumas possibilidades de interpretação. Quando chegarmos no 20 lá eu falo sobre isso. Vamos lá. Aí olha o 15. Foram então soltos os 4 anjos que se achavam preparados para a hora, o dia, o mês e o ano. Não lê mais não. Vira para cá. Calma, não acelera não. Esses anjos estão presos e foi dada uma ordem para eles saírem, para eles serem soltos de onde eles estavam presos. Literal ou simbólico? Rio Eufrates. Símbolo do lugar onde o inimigo do povo de Deus tinha sua sede. Vem para cá agora. Está solto. E quem está mandando isso é Deus. Quem está mandando isso é Deus. É difícil às vezes compreender para quem não tem a doutrina da soberania de Deus muito bem estabelecida no coração. Porque às vezes nós aprendemos assim, ó, não, mas o meu Deus é aqui, o diabo é ali. Eles nem se cruzam. Na verdade, Satanás, se Deus quiser, ou os demônios, se Deus quiser, trabalha até para ele. E eu falei sobre isso e eu repito, porque isso precisa ser muito bem colocado no seu coração. Satanás agiu na vida de Jó com a permissão de Deus. E no Antigo Testamento a Bíblia diz que um espírito mentiroso da parte de Deus foi enganar Acabe. A Bíblia diz em 2 Tessalonicenses, capítulo 1, ou 2, acho que 1, que na tribulação Deus vai enviar a operação do erro para que homens creiam na mentira. É o Deus que tem todo o universo e todos os anjos, até os caídos, em suas mãos. Eles não trabalham juntos, não é isso que eu estou falando, não. Eles não são amigos, não é isso que eu estou falando, não. Estou falando que um está do lado do outro, não é isso que eu estou falando, não. Eu estou falando que Deus é tão soberano, tão grande, que não existe disputa de poder. E que até os demônios caídos obedecem a Deus. É isso que eu estou dizendo. Então aqui Deus vai soltar esses anjos que estão lá presos, literal ou simbólico. Não sei. Agora, o mais triste é o que eles vão fazer. E aqui eu acho que entra na parte prática, né, do estudo. O que eles vão fazer? Sem olhar, não é para olhar, não é para ler não, varoa. Qual é a ação dos demônios na quinta trombeta? Atormentar os homens, semana passada. Eles vão atormentar. Lembra que os homens vão procurar a morte, mas não vão achar? Está no texto bíblico. Aí nós levantamos algumas hipóteses aqui para isso, né? E até falamos um pouco sobre suicídio e etc. Agora, olha que interessante. Lá na quinta trombeta é para atormentar, irmão. Já é terrível, porque o texto diz que os homens vão sentir dor como se fossem escorpiões picando. E eram gafanhotos que parecem escorpião, que tem cabelo de mulher. Lembra do texto? Loucura danada. Agora, piora. Porque os anjos que foram usados lá na quinta trombeta estavam soltos. Agora, esses anjos estavam presos. E o que Deus vai mandar eles fazerem? Para que matassem a terça parte dos homens. Essa é a ordem da sexta trombeta. Primeira trombeta, vegetação destruída. 1/3 dela. Lembra que eu disse que os selos, quarto selo, 1/4, morto por pestilências. Trombetas, 1/3, já aumentou. Taças, tudo. É como se fosse a mesma história ampliada. Lembra que eu falei dos 1?
Você vai dando zoom, vai dando zoom, vai dando zoom, vai vendo mais detalhes, vai aumentando os detalhes. Agora o zoom está alto. E o que vai acontecer na sexta trombeta é Deus permitindo que anjos matem homens. O apóstolo Paulo disse que Satanás tem o poder da morte. O apóstolo Paulo ou Hebreus? Não, acho que é o autor aos Hebreus. Que diz que Satanás, que Deus venceu aquele que tinha o poder da morte. Mas quem tem o poder da morte é Deus. Satanás tem poder da morte quando Deus permite. Quando Deus permite, Satanás mata. Se Deus permitir, ele não permite, ele não mata. Deuteronômio, Deus diz para Moisés, eu mato. Eu faço viver. 1 Samuel 2, Ana disse, Deus é quem dá a vida e é Deus quem tira. Para Moisés, Êxodo 4, Deus disse, né? Eu faço surdo, eu faço mudo. Mas tem aquela passagem de João que Jesus fala que não para matar, foi a mesma pergunta da semana passada. Esse texto é João capítulo 10, diz, o ladrão vem para matar, roubar e destruir. Nós vimos na semana passada que este ladrão não é o diabo. O que Jesus disse antes desse texto que é famoso, Jesus disse assim, olha, todos que vieram antes de mim são ladrões e salteadores. Aqueles que não entram pela porta no aprisco da ovelha são ladrões e salteadores. Os que vieram antes de mim, esses que estão ensinando vocês aí, falsos messias, falsos profetas, fariseus, exatamente, já entendeu? Todos esses que vieram antes de mim são ladrões e salteadores. No mesmo contexto ele diz, o ladrão vem para matar, roubar e destruir. Mas foquem no meu ensino, porque eu vim para dar vida e vida em abundância. Agora, Satanás pode destruir, roubar, matar? Ele pode, se Deus permitir, mas eu estou dizendo que nesse texto não é o diabo. Esse texto são falsos mestres. Aqueles, porque é muito claro quando ele falou assim, todos os que vieram antes de mim são ladrões e salteadores. Então João 10 está falando do falso ensino dos ladrões, dos falsos pastores. Tem ainda hoje ou não? Vocês estão olhando para um? Tomara que não. Ore por mim, para eu não ser um ladrão e salteador. Não é isso? Para que eu esteja debaixo do supremo pastor que é Jesus, pastoreando o rebanho de Deus. Apenas essa é a missão. Mas quem é o bom pastor? É o Pedro? Pastor Pedro é o bom pastor? Pastor Pedro. É Jesus Cristo, né? Ele é o bom pastor. Graças a Deus por isso. Não é isso? Então Satanás atua e trabalha de acordo com a permissão de Deus. Aí no 16 tem o número, né? Eu sempre disse para vocês que no Apocalipse tratem os números como símbolos de uma realidade, Nunca trate os símbolos do Apocalipse apenas como símbolos, porque aí a gente cairia no idealismo, lá da primeira aula. Idealismo são ideias, apenas ideias, não são realidades, não vai acontecer. É só uma ideia do mal contra o bem, não é isso que eu creio no Apocalipse. Eu creio no Apocalipse como simbólico, mas que traz uma realidade. Tudo que está falando no Apocalipse é real, já aconteceu ou vai acontecer. A diferença é que isso está nos contado através de símbolos. É assim que lemos Apocalipse. É real, já aconteceu, está acontecendo e outras coisas vão acontecer. Mas isso nos é contado através de símbolos. E por que através de símbolos? Aí uma hipótese. Pensa em João preso na ilha de Patmos, como um dos maiores inimigos do Império Romano. Domiciano quer calar o apóstolo. Só que, quando Domiciano quer calar o apóstolo, Deus dá a ele o quê? A visão das últimas coisas. O homem quer calar o apóstolo do Senhor. O homem vai calar o apóstolo do Senhor. Aí Deus dá a ele a visão e manda ele escrever. Para Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia, Laodiceia. Escreve as coisas que vistes, as que são e as que hão de acontecer depois dessa. Está tudo no capítulo 1. Agora, João está lá com a revelação de todas as coisas, mas preso, e ele precisa que essa carta chegue à Ásia Menor. Se ele falasse, Roma é a meretriz, Roma é a que está perseguindo o povo, e Deus vai vencer Roma, essa carta chega na Ásia, vai chegar a cabeça de João, né? Não? Igual a cabeça de João Batista. Concorda comigo? Então, me parece que João escreveu em uma literatura apocalíptica para que a carta não caísse na ditadura,
na malha fina do Império Romano. É por isso que ele baseia muito no Antigo Testamento. Se um romano pegar o texto e falar assim, novo céu, nova terra, eu não entendi nada. Mas se um crente, um judeu, crente ou gentil crente, que conhece o Antigo Testamento, pegar e falar novo céu, nova terra, já sei o que é. Isaías já falava disso. Então, é possível a literatura apocalíptica para que Roma não entenda, mas que a igreja entenda. Que o império não entenda, mas que a igreja entenda. É possível que seja isso. E eu gosto dessa explicação. Aí o 16 mostra de forma simbólica uma realidade, que são muitos demônios. Ó. O número dos exércitos da cavalaria era de 20 mil vezes 10 milhares. Esses 4 anjos têm uma cavalaria, têm um exército. E esses 4 anjos lideram o número de 20 mil vezes 10 milhares. Quem é bom de matemática aí? 20 mil vezes 10 milhares. Exato, é isso. Eu ia falar agora. Quanto é 20 mil vezes 10 mil? Já veio com a conta. Isso aí deve ser NTLH. Qual que é a sua tradução? NVI? NVI também está assim, 200 milhões? A minha é revista e atualizada. Olha para você ver. 20 mil vezes 10 mil, vocês já responderam aí. 200 milhões de demônios. Que isso, pastor? Um Brasil inteiro, só de demônio. Aí já dá para acreditar, não dá? Que tem 200 milhões de demônios? Como é que é isso? É literal? Parece que não. Parece que é muitos. Talvez a ideia seja esse. Muitos. Mas não me assusta se for literal também. 200 milhões de demônios. Qual a dificuldade? Tem uma dúvida que uma vez eu ficava na cabeça assim, eu pensava, o demônio não é onipresente. Não. E eu ficava pensando, como é que tem demônio no Brasil? Tem demônio, sei lá na Mongólia. Olha a resposta aí. 200 milhões de demônios. Só que os 4 anjos estão liderando. Não está falando nem que é a totalidade de demônio do mundo. Está dizendo isso. Pode ser que seja muito mais. Agora, só um detalhe. Se Apocalipse 12, versículo 4 estiver certo, Satanás levou consigo nessa rebelião 1/3. Então, de anjos de luz tem muito mais. Então, se nós temos 200 milhões de demônios, no mínimo 600 milhões de anjos. E eu falei com vocês aqui, quando nós estávamos no capítulo 5, se eu não me engano, sobre a origem dos anjos. Desde a eternidade. Qual é o número? Milhares e milhares. Tudo isso está na Bíblia. Estão ao nosso favor, adoram a Deus. Quem lembra que nós falamos dos anjos aqui? Então nós vimos a origem dos anjos e o trabalho dos anjos. Tudo isso no estudo de Apocalipse. Pastor, faltei. Está panguando agora. Não está entendendo nada. Mas não vai faltar mais. Não é isso? Vai faltar mais, irmão? Mas não pode faltar. Não pode faltar de quarta-feira. Isso. Nós deixamos gravado ali no YouTube. Se você faltar porque você morreu, no outro dia, você assiste no YouTube. Mas se não morrer, não falta não. Ô irmão, se você morrer agora, hein? Amanhã, semana que vem, você não vem, mas você vai estar lá com Jesus, é muito melhor, né? Ô Jesus, me explica o que o Mateus não conseguiu lá. Falou que não sabia. Foi lá dar estudo pra gente, falou que não sabe. Se é literal, ou simbólico. Ô Jesus, Que mestre é esse? Que professor é esse que o senhor mandou para nós lá, Jesus? Aí você pergunta para ele, quem vai te informar certinho. Ô irmão, teologia é isso, né? Tem o pré, tem o pós, tem o calvinista, tem o arminiano. Mas na verdade ninguém sabe de muita coisa não. Quando chegarmos lá no céu, nós vamos ver. Nós vamos ver a realidade. Jesus vai nos mostrar a realidade. Olha aí para você ver. Então, 200 milhões de demônios. E aí o 17 e 18, né? Vai mostrar para nós aquilo que nós já vimos lá na quinta trombeta. Características dos demônios. 17. Assim, nessa visão, contemplei, que os cavalos, cavalo é símbolo de poder, assim como o símbolo
de poder e de força eram os gafanhotos na quinta trombeta. E os seus cavaleiros tinham couraças cor de fogo, de jacinto e de enxofre. Essa era a visão desses seres que João está vendo aí. Essa era a visão dos seres que João está vendo aí. Imagina isso. Couraças cor de fogo, jacinto, pedras preciosas, né, de várias cores, enxofre. A cabeça dos cavalos era como cabeça de leão, e de sua boca saía fogo, fumaça e enxofre. Símbolo de destruição. Se você ficar tentando descobrir o que significa cada elemento aqui, não vai ser preciso. Mas a ideia é, esses animais, esses anjos, esse exército é símbolo de destruição, é do mal. Por meio destes 3 flagelos, a saber, pelo fogo, pela fumaça e pelo enxofre, que saíam da sua boca, foi morta a 1/3 parte dos homens. Pois a força dos cavalos estava na sua boca e na sua cauda, porquanto a sua cauda se parecia com serpentes, e tinha cabeça, e com ela causavam dano. A cauda tinha cabeça e com ela causava dano. E causava dano também pelo fogo, pela fumaça e pelo enxofre. Imagina essa cena, um exército que causa dano e que é para matar a 1/3 parte dos homens. Solta eles. Eles têm exércitos. Vai vir todo mundo para matar os homens. Se na 5ª trombeta eles procuravam a morte, mas não achavam, na 6ª trombeta a morte acha eles. Vai piorar a situação. É um momento de declínio, é um momento de destruição, é um momento... Os homens são os não crentes. Os não crentes, os não crentes. Então, 1/3 dos anjos são caídos e 1/3 Não. 1/3 dos anjos são caídos. Neste episódio, 1/3 dos homens morrem. Mas não quer dizer que 1/3 da humanidade, em toda a história, é não crente. Até porque eu acredito que existem mais não crentes do que crentes. Se 1/3 fosse não crentes, 2/3 seriam crentes. Crentes em Jesus, né, que eu estou dizendo. Mas não, sem dúvida alguma, existem muito mais infiéis do que fiéis. Muito mais incrédulos do que pessoas que creem. Como é que eu posso ter certeza disso? Eu tenho certeza que mais gente vai para o inferno do que para o céu. Porque a Bíblia diz que a porta estreita, poucos acertam. E a porta larga, muitos entram por ela. E a Bíblia também diz lá na parábola do semeador, que 100% da semente foi lançada em 4 tipos de solos. 25% não floresceu de cara, que foi à beira do caminho. Outros 25% não floresceu porque é solo rochoso. Outros 25% não floresceu porque entre espinhos. Aí 25% floresce no coração, que é terra fértil, e produz frutos a 30, 60 e a 100 por 1. Não é isso? Então, 25%. Um quarto. 25%. E é fácil fazer essa conta hoje. Porque percebe comigo, hoje, vivos, fora dos que já morreram e fora dos que vão chegar. 8 bilhões de seres humanos no mundo. 8 bi. Correto? Desses 8 bi, quem aqui acredita em salvação somente em Cristo Jesus? Desses 8 bi, só 2 bi dizem ser cristãos. Só 2 bi, de 8. Tem 6 bilhões de pessoas que não são cristãs no mundo. 2 bilhões são cristãos. Desses 2 bilhões tem católico, espírita e protestante. Vamos dizer desses protestantes, que é o nosso caso. Todo protestante é crente? Mas espírita não acredita que salvação vem de Jesus. Não, mas eu disse são cristãos. E eu apertei ainda mais, trouxe para o protestante. Dentro do protestantismo, você tem protestantismo hoje de tudo quanto é jeito. Você tem evangélico hoje de tudo quanto é jeito. Tem até evangélico não praticante. Você lembra que tinha católico não praticante? Agora tem evangélico não praticante. Você é um?
Se bobear, você está dentro deles. Não praticante. Agora, desses evangélicos praticantes, o que é evangélico praticante? É que vai na igreja. Ah, pastor, eu sou praticante, vou na igreja. Agora, pega dos que vão na igreja e passa na peneira dos que nasceram de novo. Porque não é protestante que vai para o céu, é quem nasceu de novo. Irmão, o número não é grande, não. O número não é grande, não. Por isso nós temos que pregar o evangelho. Por isso nós temos que anunciar o evangelho. É só quem nasceu de novo que vai entrar no reino de Deus. Só quem nasceu de novo. Agora, voltando ao número dos demônios e às suas características e ao seu poder, muitos características terríveis. E qual é o poder? Matar a terça parte dos homens. Aí talvez a gente está assim, né? Tadinhos! Tadinho dos homens. Toda vez que acontece uma coisa ruim assim, né? A gente vê assim, tadinho dos homens. Toda vez que Deus manda o seu juízo, a gente fica tadinho dos homens. E eu já li para vocês, eu vou ler de novo. Apocalipse 11. Enquanto na terra a gente está assim, tadinho dos homens, olha como é que está o céu quando Deus derrama seu juízo. Apocalipse 19. 1 e 2. 19, 1 e 2. Depois destas coisas ouvi no céu uma como grande voz de numerosa multidão dizendo: Aleluia, a salvação e a glória e o poder são do nosso Deus, porquanto verdadeiros e justos são os seus juízos, pois julgou a grande meretriz, que corrompia a terra com a prostituição, e das mãos dela vingou o sangue dos seus servos. Aleluia, verdadeiros e justos são os seus juízos. Deus está mandando juízo na terra e a gente está assim, meu Deus, meu Deus, meu Deus, e o céu está assim, aleluia. Aleluia significa, louve a Deus. Tem que ser crente para louvar a Deus no dia do juízo. Os homens vivem a vida inteira sem Deus, chegou a hora de pagar, porque Ele é santo. É desesperador algo pior do que isso, o inferno, desesperador. É desesperador. O inferno, irmãos, pessoas serão lançadas num lugar onde o fogo nunca se apaga para pagar pelos seus pecados eternamente. Mas essa realidade do inferno mostra o quanto Deus é santo e justo em seus juízos. Se eu pegasse o Jonas e falasse para o Jonas assim, Jonas é um culpado, um pecador. Fala assim, Jonas, você matou 25 pessoas só na Bandeirantes hoje, hein? Mas tá perdoado, pode ir embora. Eu ia ser o quê? Um bom juiz? Um péssimo juiz. Agora se eu virasse para o Jonas, assassino, serial killer, e falasse assim, Jonas, você está preso pro resto da sua vida. Vocês iam bater a palma para mim ou não? Eu ia bater a palma para mim, porque eu sou um justo juiz. Esse é Deus. Como é que Ele vai liberar um pecador, irmão? Só tem um jeito, se alguém pagar a sentença do pecador. Quem fez isso? Jesus na cruz. Essa é a beleza do evangelho. Tem gente que está achando que evangelho é carro novo e casa nova. Evangelho é Deus vindo à terra como homem para pagar a sua dívida, para te livrar da ira dele. Os homens são pecadores e são maus, e Deus está prestes a derramar o seu juízo sobre eles. Salmo 7, do 10 ao 13. E Deus vai fazer isso. Só tem uma forma de você não receber o justo juízo de Deus: se você passar pelo Filho. Se você reconhecer que Jesus pagou pelos seus pecados, nenhum pecado vai ficar sem sua paga. Ou você vai pagar no inferno, ou Jesus pagou na cruz. Ou Jesus pagou na cruz. Vou dar um exemplo de como o Jonas merece o inferno. Ok, Jonas? Está chateado, Jonas? Por eu te usar como exemplo? Está chateado? Vai voltar aqui mais não? Vou sair da igreja. Escute. Não é? Tem gente que sai da igreja. Ó o Jonas, ó. Jonas, você tem problema de revelar a sua idade? 20? 40? 40 anos de idade. Não parece. 40 anos de idade. Vamos supor que o Jonas fosse um pecador
que não tem Jesus. Você tem Jesus, não tem? Vamos supor que você não tivesse. Vamos supor, é exemplo, vamos supor que o Jonas não seja cristão, não tenha Jesus, é ímpio, está morto em seus delitos e pecados. O Jonas tem 40 anos de idade. Vamos supor que ele seja um pecador, gente boa. Vamos supor que ele peque uma vez por dia. Está melhor que muito crente, não está não? Melhor do que muito crente. Agora, vamos supor que esse Jonas peque uma vez por dia. O problema é que no final de um ano, ele vai ter 365 delitos. Só que ele já tem 40 anos. Então é 365 vezes 40. Se ele tiver pecado uma vez por dia só, ele chegou aos 40 anos com 14.600 crimes contra a lei de Deus. Agora vamos supor que ele peque 2 vezes por dia, que ainda está melhor que muito crente. Desse lugar aqui. O problema é que a ficha criminal dele 29.200. Fez de cabeça. 29.200 crimes contra a lei de Deus. Como é que leva um camarada desse para o céu? Tem que ir para o inferno mesmo. Quem vai para o inferno merece estar lá. Quem vai para o céu não merece estar lá, porque é graça. A salvação é pela graça, irmão. Quem merece o céu aqui, meu Deus do céu? Ninguém merece com uma ficha criminal dessa. É por isso que Paulo disse, graças a Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo. Por isso que eu estou feliz com Jesus. E por isso que independe muito do que a gente tem aqui, irmão. Nós estamos indo para o céu sem merecimento. Deus está julgando. Deus vai julgar ainda mais pesado. Aí a gente fica daqui com dó deles. Tem pessoas que fazem isso. Olha só. A Bíblia diz que quem erra em um ponto da lei se torna culpado de toda ela. Aí eu estou falando isso que a gente fica com dó, porque Deus está trazendo juízo. Mas olha o 20. Os outros homens, aqueles que não foram mortos por esses flagelos, não se arrependeram das obras das suas mãos, deixando de adorar os demônios e os ídolos de ouro. Olha o que esse povo fazia. Adorava demônio e ídolo de ouro. E o texto diz que eles não se arrependeram. De prata, de cobre, de pedra, de pau, que nem pode ver, nem ouvir, nem andar. Olha o 21, irmãos. Isso vai se repetir ao longo do texto de Apocalipse. Várias partes do Apocalipse, quando vem juízo, a Bíblia diz, e os homens não se arrependeram. E os homens não se arrependeram. Olha o 21. Nem ainda se arrependeram dos seus assassínios, das suas feitiçarias, nem da sua prostituição, nem dos seus furtos. Deus está mandando juízo, já está na 6ª trombeta. E nem assim o coração amolece. Nem assim eles arrependem, porque não é sofrimento que faz a pessoa arrepender. É o Espírito Santo que convence. Sabe aquele negócio de ou vem pelo amor ou vem pela dor? Ninguém vem pela dor. Deus pode usar um momento de caos para nos convencer? Pode. Ele pode usar os momentos de dificuldade para nos estender a mão? Realmente Ele faz isso, graças a Deus. Mas não é isso que te convence. O que te convence é o Espírito Santo. Se não tiver a atuação do Espírito Santo, você pode estar no fundo da lama, do poço, no mais profundo abismo. De lá você não sai. Os homens estão recebendo a 6ª trombeta e não se arrependeram. Eu ouvi aí, acho que vocês ouviram também, o mundo vai sair da pandemia muito melhor. Saiu melhor? Os homens agora serão mais altruístas, né? Assim que fala a palavra. Ficou na moda aí. Vamos pensar no outro. Meu irmão, tem alguém pensando no outro. Nem na igreja os outros estão pensando no outro. Imagina no mundo. Nem no culto. Nem no estudo bíblico. Mateus, então no 20 aqui no 21, queremos passar que até o último minuto do segundo tempo, as pessoas ainda poderão se arrepender. Não, em todo o tempo as pessoas podem se arrepender.
Aos 45 do segundo tempo, as pessoas podem se arrepender. O exemplo disso é o ladrão da cruz. Não, mas o que eu falo é a questão da volta de Jesus. Cristo veio e fechou a porta, acabou. Antes de Cristo, diante de seus flagelos, diante da grande tribulação, diante de toda a dificuldade, o evangelho ainda estará sendo pregado. No capítulo 10 eu provo isso, semana que vem. Agora, sim, até... Vamos supor que Cristo volte hoje, meia-noite. Até 11h59 tem salvação. E aqui o pau está quebrando e ele ainda não voltou. Não voltou. Vai voltar na 7ª trombeta. Isso aí que era... vai voltar na 7ª trombeta. E até aí, o chamado ao arrependimento. Qual que é a pregação? Arrependei-vos e crede no evangelho. Mas os homens estão aí cauterizados, presos em seus pecados, e o texto está dizendo que eles não se arrependeram dos seus flagelos. Perdão, dos seus pecados. Não se arrependeram dos seus pecados. Não é isso? E a gente, voltando ao exemplo, a pandemia vai melhorar o mundo. A pandemia vai resolver os problemas. Irmão, não resolveu, pelo contrário, está todo mundo mais egoísta ainda. Está todo mundo mais orgulhoso ainda. Está todo mundo ainda mais fechado no seu mundo ainda. E é daí para pior. Esse é o ser humano. Esses anjos que estão presos, né? Eles vão persuadir o ser humano para fazer seus ataques, não é isso? Não, eles vão atacar. Eles vão atacar. Eles próprios. Mas eles É o que a Bíblia não diz. vão figurar. Não, eles, creio que sejam demônios. Não em figura. Mas serão vistos? Não, acredito que não. Acredito que não. Acredito que não. É mais comum. Os demônios hoje... Não, os demônios hoje não são vistos, mas atacam homens. Matam homens. Colocam situações de morte em homens. É igual a gente... Processos opressos. Que no espiritismo a pessoa, ela se deixa ser usada como, né, como um demônio. Aham. Será? Não, acredito... Não, pessoas endemoniadas sempre existirão. Mas eu creio nisso em um ataque em massa, a permissão para que demônios, anjos, seres invisíveis, ataquem com todas as sortes de males esse mundo. Não pode ser as doenças. Também. Não, com toda certeza, porque o quarto selo do Apocalipse, por exemplo, mostra a morte por pestilências, né? Por doenças. Lucas capítulo 21, a Bíblia mostra para nós a epidemia sendo sinais da vinda de Cristo, etc. Terrível, irmãos. Situação difícil. 6ª trombeta. Mas a 7ª trombeta é só vitória para crente, hein? A 7ª trombeta é só vitória para crente. Mas antes da 7ª trombeta nós temos o capítulo 10 e o início do capítulo 11, que é o segundo intervalo. Agora o texto você vai ver semana que vem, deixa eu falar. Você vai ver semana que vem que o texto não vai direto para a 7ª trombeta. Tem um intervalo para mostrar o livrinho de João e as famosas 2 testemunhas do Apocalipse, né? Então nós iremos ver isso aqui. Não, a 6ª trombeta é demônios matando homens. A 7ª trombeta é a vinda de Cristo, gloriosa. Entre a 6ª e a 7ª, a contagem, a história que nos é contada através de trombetas, paralisa. Como se João estivesse dizendo assim, peraí, antes de eu ir para a 7ª trombeta, deixa eu te explicar uma coisinha aqui. Ele vai explicar esta coisinha, que eu vou falar o que é semana que vem, através de livrinhos, um livrinho, e através de 2 testemunhas. 6ª trombeta, daqui a pouco eu vou falar a 7ª. Deixa eu explicar para vocês um negócio. Explicar o que, João? Livrinho e 2 testemunhas. Que é isso? Semana que vem. E é nisso que o Espírito Santo vai ser tirado. Não tem isso na Bíblia. Isso é uma interpretação de 2 Tessalonicenses 2, onde diz que aquele que o detém, o anticristo, será retirado. A Bíblia diz, o anticristo se manifestará, aguarda apenas aquele que o detém ser retirado. O que o detém? O texto não diz. Esse negócio de o Espírito Santo será retirado, isso é uma interpretação. O texto não diz isso. No Apocalipse, não tem nada disso. Não tem nada disso. Ok? Pode perguntar. Na sexta trombeta, a permissão para os demônios agirem vai ser maior da permissão que os demônios têm hoje para agir? Maior. E outra dúvida, alguma dessas trombetas já tocou? Eu acredito, como eu disse, por exemplo, numa revelação progressiva, numa literatura apocalíptica, eu acredito que selos, trombetas e taças
são o período entre a primeira vinda e até a segunda vinda de Cristo, que terá ainda mais força e ainda mais poder na grande tribulação. Então é como se a história estivesse sendo contada para nós através dos selos, só que essa história vai agravar, e agravar são as trombetas, vai agravar, e agravar são as taças. Então, como eu poderia responder a sua pergunta? Algumas coisas estão se cumprindo, mas o mais pesado e fervoroso ainda não. É aquilo que possivelmente acontecerá no período da grande tribulação. A grande tribulação tem qual capítulo? Do livro de Apocalipse, lá no 13. Nós vamos chegar lá. Vai passar por ele. E aí, tipo assim, é um marco. Tipo assim, vai começar a grande tribulação, todo mundo O marco é a aparição do anticristo. O marco é a aparição do anticristo, mas isso não é no Apocalipse, isso é em 2 Tessalonicenses 2. Pastor, tem razão. O que o senhor falou aí tem muita lógica. Porque quem convence o Espírito Santo? Se eu me falar que o Espírito Santo iria, os crentes subir, não ia ter mais Espírito Santo, e nós não ia passar a grande tribulação. Mas como quem convenceu o Espírito Santo? Como ele pode sair? Essa é a pergunta que eu faço para os pré-tribulacionistas desde que eu me entendo por gente. Para aqueles irmãos que acreditam que o arrebatamento acontece antes da grande tribulação, como haverá... Pronto, é isso, essa é a pergunta. A resposta deles eu sei. A resposta é: a salvação se dará, como no Antigo Testamento, por exemplo, que o Espírito Santo não habitava, mas que agia. E outros dizem: não, a salvação será pelo sangue, ou seja, quem não negar o nome de Jesus na grande tribulação, morrendo, assassinado pelo Evangelho, será salvo. Só que isso é tudo... Não, mas isso são tudo interpretações. Não tem isso na Bíblia. O que tem na Bíblia é que o Espírito Santo convence do pecado, da justiça e do juízo. Então, é graça, é pela graça. Como o Espírito Santo atuará se ele não estará na terra? Na minha visão pós-tribulacionista, não faz sentido. Não faz sentido. A senhora está jogando no meu time. Amém, gente? Vem pra cá, minha irmã, vamos tirar a nossa foto.